Bom dia, amados. Saúde, amada igreja, com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abram suas Bíblias. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Vou colocar o pedestal aqui, já que está todo mundo desse lado. Só o pastor ficar pertinho de todo mundo. Abre aí, Salmo 119, verso 105. O tema que irei abordar, que vamos refletir nessa manhã, é o povo de Deus e a necessidade da palavra. O povo de Deus e a necessidade da palavra. Esse é o tema, o título do tema que iremos abordar e refletir nessa manhã. Está escrito assim, gente. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai amado, mais uma vez na sua presença, Senhor, nos colocamos, a fim de que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, venha nos trazer, Senhor, discernimento, a sabedoria necessária, a fim de que compreendamos, ó Deus, qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nossas vidas. Então venha, Senhor, tomar lugar, venha nos convencer, venha nos capacitar a entender, Senhor, a sua vontade. Acima de tudo, venha nos capacitar a colocá-la em prática. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Todos dizem amém. Amados, o povo de Deus e a necessidade da sua palavra. Quando olhamos para a história da Bíblia e a história da igreja, quando olhamos para a Bíblia e olhamos para a história da igreja desde que essa Bíblia foi fechada, a gente encontra um padrão no decorrer de toda a história do povo de Deus, tanto no contexto da Bíblia quanto depois com a igreja, quando veio depois de Cristo. E, infelizmente, o que a gente percebe é que à medida que o tempo vai passando, o povo de Deus, tanto na Bíblia quanto na história, quando a gente vai olhar a história, ele vai se afastando dos princípios da palavra do Senhor. Isso é um fato, isso é inevitável. Ao longo do tempo o povo se corrompe, porque vai surgindo, à medida do caminho, uma tradição que é antibíblica, anticristã. E por sermos pecadores, todos nós, e vivemos no meio de uma sociedade corrompida, permeada por pecado, né? É como se Deus nos chamasse para ser, e é isso mesmo que Paulo fala, que Ele nos chamou para ser, pães asmos. Pães asmos é aquele pão que não tem fermento. Só que a gente vive num mundo que só é fermento. É como se você jogasse a massa sem fermento no meio de um baú de fermento e misturasse tudo lá e fala, agora você fica aí sem fermento. Quem faz pão aí, quem faz bolo, não sei como é que é, onde é que usa, eu acho que em pão tem certeza que usa fermento. Quem faz aí pão sabe que é praticamente impossível a massa não ser levedada, fermentada, quando você encosta um pouquinho que seja de fermento nela. Imagina você jogar essa massa no meio de um baú cheio de fermento e misturar ela lá. Ela vai ficar incólume, sem ser influenciada? Não, isso não acontece. Infelizmente isso não acontece. Então a gente olha para a Bíblia e a gente percebe fatalmente isso. O povo de Deus desde o Antigo Testamento até Jesus, depois de Jesus, olha a história da igreja até os nossos dias, e você vai ver que sempre há altos e baixos ao longo disso, ao longo do tempo, né? Lá em Marcos 7, verso 5 a seguir, está escrito assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Mas comem um pão com as mãos por lavar, ou seja, não lavam as mãos. Por que eles não respeitam a tradição dos antigos? Ou seja, havia um costume, uma tradição que foi construída ao longo de um tempo, e
os religiosos estavam aqui exortando Jesus, repreendendo Jesus, porque aqueles que eram seguidores dele não estavam respeitando uma tradição que era respeitada pelos religiosos da época. E Jesus respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Vocês são um bando de gente falsa, vocês são. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ou seja, não está na palavra, Deus não fala nada a respeito, foi criada depois. E eles começaram a observar mais os mandamentos, os costumes, a tradição humana criada por homens, do que a própria palavra. E Jesus vai mostrar isso aqui para eles. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Vocês estão deixando de prestar atenção para a Bíblia e estão olhando para os costumes da cultura ao nosso redor e estão dando mais valor ao que o mundo e a cultura nos impõem do que o que a palavra ensina. Jesus está falando isso com os fariseus e os religiosos daquela. Mas se a gente olhar para os dias de hoje, está acontecendo a mesma coisa, né? Passa o tempo, mas não muda. Os erros são os mesmos, né? Não há nada novo debaixo do sol, só repetição, infelizmente. E ele fala: como lavar dos jarros, dos copos, fazei muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. E agora ele vai dar o exemplo de onde é, que é mais um exemplo, né? Eles estarem invalidando. Ele vai dar o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. E é que havia um mandamento ali, que se o pai levasse no portão da cidade ali, para que os anciões julgassem o seu filho que estava desrespeitando a ele, e naquele momento se constatasse que ocorreu, poderiam apedrejar aquele filho até a morte. Era um mandamento lá no Antigo Testamento. É por isso que ele está falando aqui: se maldisser o pai e a mãe, que morra de morte. É referência a esse contexto que Deus tinha colocado, caso o filho desrespeitasse os pais. Se o pai quisesse, né? Tinha que ser muito. Porque que pai que ia levar o filho, que sabia que ia morrer mesmo. Se ele levasse, ia matar mesmo, não ia ter para não fugir não. Então, eu nem sei se isso aqui alguma vez foi feito, porque que pai que faria isso, né? Acabaram suportando a afronta do que mandar o filho. Possivelmente é o que acontecia. Verso 11: vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai, à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, é oferta ao Senhor. Isso era um costume que foi criado, que não está na Bíblia, onde os religiosos da época poderiam consagrar tudo que tinham dentro de casa a Deus. E ao consagrar tudo isso que estava dentro da casa, inclusive a comida, o pão, o arroz, o feijão, tudo que tivesse lá, ele, como mordomo dos bens do Senhor, poderia usufruir da casa, da cama, da comida, de tudo, mas ninguém mais. E aí o pai e a mãe, porque a aposentadoria dos velhos era os filhos, por isso que é bem-aventurado aquele que tem a sua aljava cheia de flecha, porque na hora que os velhos envelheciam e não tinham condição de trabalhar de nada, quem é que sustentava os velhos? A aposentadoria eram os filhos, não é? Por isso que Jesus se encheu de íntima compaixão quando viu uma idosa levando o seu filho morto, o único filho que tinha. Ele sabia que aquela idosa ia sofrer as consequências da mãe, porque o filho não estaria ali para cuidar dela. Ele vai lá e ressuscita o filho. Propósito: cuidar da mãe na velhice. Então, assim, eles criaram uma tradição, um costume, um hábito cultural deles lá de consagrar, e com isso, quando o pai e a mãe batiam na porta, passando fome, querendo um pouco de comida para comer, o filho virava para o pai e para a mãe e falava: é oferta ao Senhor, é corbã, eu consagrei tudo aqui dentro da minha casa, eu não posso honrar você, não posso te dar sustento, alimento. E aí Jesus termina ali esse contexto falando, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição
que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Ele só deu um exemplo de uma variedade de situações que estavam acontecendo na cultura e que estavam invalidando a palavra de Deus. Ele estava dando mais valor à tradição humana, à cultura do mundo naquela época, do contexto ali, do que a palavra de Deus estava ensinando. Então, amado, quando a gente olha para esse contexto que Jesus coloca ali, a gente vê que durante toda a história da humanidade, o povo de Deus passou por isso. Momentos que acabaram se esquecendo da palavra, dos princípios bíblicos, e por causa da cultura, da influência do mundo, do fermento, a massa foi o quê? Levedada. A gente vê... Bom dia, paz do Senhor. Vamos olhar primeiro para Israel, né? Olhar um pouco para ele. Olhando para o contexto de Israel, a gente vai olhar no Antigo Testamento, a gente vê que rotineiramente Israel se desviava dos caminhos do Senhor e se voltava para adorar deuses pagãos. Lá em Juízes 2, 11, 13 está escrito: os israelitas fizeram o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor, e serviram a imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Asterote. Hoje de manhã, quando acordei, fiz essa mensagem ontem, e aí hoje de manhã, quando eu acordei, bateu a curiosidade de saber quantas vezes Israel apostatou no Antigo Testamento. Quantas vezes, Até que Jesus veio e a igreja começou, eu falei assim, queria saber quantas vezes há registro na Bíblia de que Israel deixou os caminhos do Senhor. Porque não foi só uma, não foi só duas, não foram só 10. E eu falei assim, para poder fazer isso, eu teria que ler a Bíblia e ir contando, Graças a Deus capacitou os homens a inventar a inteligência artificial, e ela faz a pesquisa hoje pra gente, Ela olha do site tudo, os trecos tudo, aí lá na inteligência artificial, eu falei assim, eu quero saber, quero que você avalie a história de Israel desde o seu surgimento até a vinda de Cristo, e cronologicamente me separe todas as vezes, com referências bíblicas, as vezes que Israel se afastou do Deus dele, do Deus de Israel, do Deus da Bíblia. E aí a inteligência artificial me separou 7 períodos, não me deu a quantidade, eu queria saber a quantidade, tipo 200, 1000, 5000. Ela foi lá e separou os períodos de tempo desde a saída do Egito até que Jesus veio, os momentos que aconteceu a apostasia de Israel, com as referências da Bíblia ali. E ela separou em 7 períodos. 7 períodos em onde isso ocorreu, e citou algumas coisas dentro de cada período. Deixa eu olhar aqui, que é muita coisa, para poder falar para vocês, Então, com a saída do Egito, já ali no deserto, a gente se lembra daquela situação do bezerro. Não demorou quase que nada. Viram as maravilhas que viram, foram para o deserto, e só foi o líder espiritual que aparentemente era quem Deus tinha escolhido e tinha discernimento, se afastar um pouquinho das ovelhas. O pastor se afastou, as ovelhas foi lá e fez um ídolo, esqueceu de tudo e foi adorar ali uma peça de metal, como se ela fosse Deus. As reclamações contra Moisés, contra a liderança dele, a rebelião de Corá, a adoração de Baal Peor lá em Moabe, tudo foram situações que aconteceu ali no deserto. Depois, no período de Juízes, ele registra 7 ciclos, que a gente vê lá, O povo desvia, Deus permite que alguém, uma nação de fora venha, conquiste Israel, Israel se torna escravo de alguém, Israel começa a lembrar do Senhor, pede socorro, Deus levanta um juiz, o juiz vem, liberta. No período do juiz o povo fica bem, depois o juiz morre, o que o povo faz? Cai de novo e vai ficar nessa. São 7 ciclos no período de Juízes a respeito disso.
No período da monarquia, foi Saul, Davi e Salomão, né? Aquela monarquia onde todo Israel estava a cuidado de um só rei, antes da divisão de Israel. A gente vê que Saul desvia, e depois Salomão, no fim da sua vida, influenciado pelas várias esposas pagãs que tinha, acabou indo adorar outros deuses, se desvia também. Aí Deus divide o reino em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte nunca serviu o Senhor, nunca. Não teve um único líderzinho para poder orientar essas ovelhas perdidas na direção de Deus. E no reino do sul, pela misericórdia, tiveram uns poucos, Josias, Ezequias. A gente consegue lembrar alguns lá, mas foram poucos, não foram tantos. Mas tiveram alguns que em algum momento fizeram algo que agradasse o Senhor. Tanto é que o reino do norte, constituído de 10 tribos, foi destruído rapidamente. E um século e pouco depois, Deus levou o reino do sul, constituído de Judá e Benjamim, para a Babilônia. Ficar lá os 70 anos que Jeremias havia profetizado que Deus iria castigar esse povo se eles não se arrependessem. Eles não se arrependeram, e aí veio Nabucodonosor e levou esse povo para o cativeiro, que era a disciplina do Senhor, porque é isso que Deus faz. A pessoa sai do caminho, é filho dele, ele vai lá, corrige e traz de volta. É bastardo? Ele corrige. Bastardo, ele larga lá, porque esse bastardo aí vai sofrer as consequências quando? No dia do juízo. Mas o filho, ele castiga, porque ele ama. Não é isso que Hebreus fala? O filho, ele castiga para poder trazer esse menino. É o que ele fez com Israel. Vai lá, vai para o cativeiro, você tem que sofrer um pouquinho, apanhar para consertar. E aí depois trouxe de novo ali. Depois, né? Voltou. E aí ele fala do período pós-exílio, que é um dos últimos, que é o período dos pequenos profetas. Houve ali ainda algumas situações como infidelidade conjugal, corrupção sacerdotal, indiferença espiritual. Então, o pecado sempre esteve ao redor do povo de Deus, acontecendo no povo de Deus, e Deus rotineiramente sempre levantava alguém ou algum contexto para disciplinar ou para guiar e orientar esse povo de novo a fazer a vontade dele, tá? Então, isso é uma rotina, gente. Por que que esse povo sempre se desviava? O que é que faltava para isso? A busca de Deus, não está deixando de buscar a Deus. Não está buscando a Deus, né? Desvio, quando a gente pensa em desvio, a gente pensa em caminho, né? É como se estivesse fazendo um caminho, aí você sai do caminho, você desvia do caminho. É como se você não conhece um caminho, a direção de um caminho, o destino e o local por onde você tem que andar para chegar nesse destino, você pode se desviar desse caminho, porque você não sabe qual é o caminho que tem que pegar. E você acaba pegando um caminho que você acha que é certo. Então é por falta, às vezes, de conhecimento mesmo. Falta de relacionamento, de intimidade, de conhecimento. E o que o Senhor diz sobre isso? É só a gente dar uma olhadinha lá no livro de Oséias 4, 6, 7. Está escrito ali: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Outras traduções falam, porque lhe faltou conhecimento do próprio Deus, de quem Ele é, do que Ele pensa, do que lhe agrada, da vontade dEle. É por isso que meu povo é destruído. E a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê, nos momentos realmente de disciplina, muita gente morria. Muita gente morria quando Deus estava disciplinando aquele povo. Porque vocês, aí ele fala, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. A responsabilidade para guiar é dos líderes. É por isso que Deus separa, capacita, quebra, né? Aquele vaso que vai ser líder, Deus quebra ele todinho, faz do jeito que Ele quer, para Ele levar e colocar onde Ele quer, para fazer alguma coisa que Ele quer que venha à existência.
O líder, se você olhar para a Bíblia, o líder que é vocacionado por Deus, separado por Deus, escolhido por Deus, ele não chega à liderança num piscar de olho. Você vai olhar para a história dele, tem toda uma labuta, um trabalhar de Deus na vida, para preparar aquela pessoa para a liderança, porque Deus vai usar aquele ser como um instrumento para edificar o povo dele e conduzir as ovelhas dele, em direção a ele. Ídolos aqui, né? Ele fala assim, trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos aqui, nesse contexto, eram os deuses pagãos ali, daquela época, né? Que acabavam eles se voltando, mas hoje pode ser qualquer coisa, que se torne mais importante que a vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras. Se você coloca alguma coisa acima da vontade de Deus, aquilo ali é um ídolo. Aquilo ali é mais importante que Deus? Aquilo é um ídolo. Você coloca a família acima de Deus, é um ídolo. Coloca o trabalho acima de Deus, é um ídolo. Coloca o filho acima de Deus, é um ídolo. Gasta seu tempo com coisas banais, bobas, que não trazem nenhum tipo de edificação, e aí não dedica tempo a Deus. Você está desperdiçando o tempo que tem precioso, o presente que Deus te dá, que é o tempo presente, com coisas efêmeras, passageiras, fúteis, inúteis. Aquilo ali que você está fazendo torna um ídolo para você, porque Deus não está em primeiro lugar. E a Bíblia fala o quê? E a sua? E as demais lhe serão acrescentadas. Então ali, o ídolo era os deuses pagãos, mas olhando para um contexto prático nos dias a dia, é qualquer coisa que você priorize em detrimento de quem Deus é e do propósito que Deus tem na sua vida. É quando Deus fica em segundo lugar. Não vou nem falar último, porque hoje em dia está nem último, não está nem em segundo. Se Deus fica em segundo lugar, acabou. Ele já não é mais primeiro. Portanto, tenhamos cuidado para não desprezarmos a sã doutrina. Em Provérbios está escrito: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz, é próspero. Não é aquele que... a outra versão fala que onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem é obediente prospera. Algo nesse sentido em outras versões aí da Bíblia. Portanto, o retorno ao conhecimento, essa intimidade, esse saber, esse se relacionar com Deus, e a obediência traz a restauração do povo de Deus. À medida que o povo caminha com Deus, e como é que é caminhar com Deus? É ser submisso a esse Deus, é se relacionar com esse Deus, conhecer quem esse Deus é, o que agrada a esse Deus, e viver, e fazer, e colocar em prática aquilo que agrada a Deus, e fugir daquilo que desagrada a Deus. Lutar mesmo, lutar contra aquilo que desagrada a Deus. Vemos essa restauração ocorrendo, por exemplo, quando Esdras leu a lei, e ocorreu aquele avivamento em Israel. Esdras, lá em Neemias 8:9 está escrito assim: liam o livro da lei do Senhor, que era a Bíblia ali no Antigo Testamento, né? Eles não tinham novo, era ali praticamente o Pentateuco que estava sendo lido ali para eles, os 5 livros escritos por Moisés. Liam o livro da lei de Deus, explicavam, eles liam o livro, quando voltou ali do cativeiro, quando reuniu o povo, encontraram ali os escritos que estavam escondidos, guardados, perdidos. Aí eles foram ler e chamou o povo, convocou o povo para poder ler o que estava escrito ali, naqueles escritos, né? E aí eles liam e explicavam com clareza o significado do que era lido, e ajudavam o povo a entender. Então eles liam, explicavam e ajudavam, né? Ficava do lado, para que o povo pudesse entender cada passagem que era lida ali. Então o governador Neemias, um líder político, o sacerdote escribas Esdras, que era o líder espiritual, e os levitas, que eram aqueles que faziam parte ali da organização do templo, instruíam o povo e falavam: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E por que eles choravam? Função estava ali.
foram confrontados. E o que aconteceu dentro deles? Arrependimento. Geralmente há lágrimas quando se arrepende, né? Não tem esse pecador que viveu a vida de pecado que viveu, que ao ser desperto por Deus da realidade de ser um pecador, que não venha olhar para a sua vida pregressa e não venha sofrer, chorar de desgosto por algo que ele fez na ignorância, mas fez. E afrontou a majestade da santidade de Deus, que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo o respeito, toda a submissão, toda a obediência. O pecado, o pecado, quando é cometido, é uma afronta direta à santidade do próprio Deus, uma afronta da pessoa de Deus. Não tem como a gente não ficar triste ao saber que deixamos triste quem? O nosso Criador. Quando a gente desobedece o Pai, a gente não fica triste, às vezes? Quem tem um pouco mais de consciência, quando fala alto ou desrespeita, dá aquela coisinha, mesmo a pessoa descrente, quando ama o pai e a mãe, não dá aquela coisinha. Agora você imagina quando Deus te desperta para a realidade que você sempre o desrespeitou. Você vai ficar feliz? Você vai chorar. Vai chorar. Então a nossa vida espiritual segue o mesmo princípio. Sem a palavra, nós nos desviamos. Com a palavra, se estivermos com a palavra, somos fortalecidos no Senhor. O segundo ponto que eu quero que vocês olhem, a gente estava olhando para Israel, o Antigo Testamento, eu quero que a gente olhe agora para a igreja e a história dela, tá? Então, olhando para a história da igreja, percebemos que ela começou muito bem, com um início bacana, saudável. Se você olhar lá em Atos 2:42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas orações. Então havia comunhão, havia espiritualidade. O início da igreja cristã estava 100%. Lá em Atos 17:11 fala: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Havia um zelo, um cuidado. Acima de tudo, aquele povo queria ser obediente ao quê? A Deus, através do quê? Da palavra que havia sido deixada para ser obedecida. A palavra, né? O tema de hoje é o povo de Deus e a necessidade do quê? Da palavra. Nós temos que focar nela. Se a gente sair dela, a gente vai ser fermentado. Porque a cultura está aí para fazer isso com a gente. Se a gente não ficar salvaguardado pela palavra, a gente vai acabar fazendo o que é errado. Tá? Então é a palavra que nos protege do erro. Então o foco tem que ser nela. Mas com o tempo, ocorreu possivelmente a negligência do ensino da palavra, e com isso houve o afastamento da fé cristã. Como disse anteriormente, ao longo do tempo parece inevitável. O povo de Deus sempre se desvia. Eu fui lá no ChatGPT, como eu fiz com Israel, falei assim, deixa eu fazer com a igreja, né? Desde quando Jesus fundou a igreja até os dias de hoje, quantas vezes a igreja se desviou? Eu perguntei para o ChatGPT. Aí ele fez a análise histórica dele lá e colocou para mim o seguinte texto. Aí ele separou em 6 períodos. O primeiro período é a igreja apostólica, a igreja do início ali, realmente aquela que praticamente é perfeita, né? Quase que perfeita. Mas já dentro dela começou a surgir situações que ele apontou aqui. Realmente, se você lembrar ali de Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso é a referência da igreja do início. Aparentemente ela é perfeita, mas Jesus fala que tem contra ela uma coisa. E qual é a coisa que fala que tem contra ela? Que ela deixou o amor do princípio, o primeiro amor. Ela fazia as coisas por costume, por tradição, por religiosidade, mas não era realmente por amar a Deus. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente faz as coisas no automático, e fazendo no automático você não está fazendo mais para agradar a Deus, por causa de Deus, você está fazendo por fazer.
por fazer. E isso não agrada a Deus. Quando é para fazer por fazer, isso não agrada a Deus. Deus quer que a gente faça de maneira consciente, né? O culto é racional, foi lido aqui hoje, é racional. Você tem que entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. E a causa do porquê você está fazendo é o amor a Deus. Tudo se resume no amor, né? A palavra, a lei toda foi resumida em quê? Amar o próximo como a ti é amor, porque Deus é. Mas se você deixou o amor, você deixou quem? Deixou Deus. Só ficou a religiosidade, só o ritualismo, só aquele ato mecânico de fazer as coisas por fazer, a obrigação. Se faz por obrigação, não está fazendo por amor. E aí, o que é que ele me deu? Ele me fez essa referência, né, de Éfeso aí. Depois ele colocou ali na igreja patrística, antes da igreja católica, né? Teve um período de divergência ali, de mistura, de idolatria. Depois veio a Idade Média, com o surgimento da igreja católica, e a gente vê aquele bocado de idolatria entrando na igreja, a gente vê as indulgências, a gente vê... E aí o negócio descambou de vez. E esse período da igreja católica são quase 1000 anos, ou mais que 1000 anos, até que Deus levantou Lutero para dar início à reforma. E para dar início à reforma, Lutero teve acesso ao quê? Ele achou uma Bíblia perdida na biblioteca lá, que eles não esconderam, né? Não esconderam. Ou foi providencial de Deus, e começou a ler essa Bíblia e parou lá em Romanos 1,17, se eu não me engano. O justo viverá da fé. E aí ele olhou assim, por que eu estou lavando o chão, estou pagando indulgência, estou sacrificando minha carne, que eles se autoflagelavam também, para poder mortificar o corpo, né? Havia flagelo no corpo, se cortava e tudo mais, sendo que a salvação vem pela fé. Né? Então, assim, na reforma, Deus levanta Lutero, e depois de Lutero, muitos outros servos de Deus foram levantados e pegaram a Bíblia e traduziram a Bíblia em várias línguas diferentes, e aí o povo teve a oportunidade de, sozinho em casa, abrir a palavra, ler, e o Espírito Santo tem a oportunidade de estar guiando esse povo em direção a toda a verdade. Tá, gente? Então, ao olhar para a Bíblia e olhar para a história, a gente percebe que o povo de Deus, durante todo esse período cronológico, teve altos e teve baixos. Fatalmente eles ocorreram e fatalmente eles estão ocorrendo hoje, nos nossos dias. Se você fosse examinar aí, e olhar para hoje, você acha que a gente está na parte alta? De submissão, obediência, comunhão plena com Deus? Ou a gente está no fundo do poço? Ou afundando mais ainda? A gente está vivendo o fim dos... E no fim dos tempos vai acontecer o quê? Apostasia. A gente está lá embaixo. A gente está dentro do fermento, e o fermento está dentro da gente já. A gente não está apanha, porque lá em cima é pão asmo, é massa sem fermento. É quando Deus levanta alguém e há uma restauração, que a pessoa começa a buscar servir a Deus em espírito e em verdade, e aí está lá em cima. É o mais consagrado, é o pecador lavado em mim, cheio do Espírito Santo, sem pecado, está aqui em cima. A gente está aqui em cima. Olhar para o contexto da sociedade, olhar para o contexto das igrejas, olhar para o contexto nosso hoje, aqui dentro. Quantos membros tem na nossa igreja? Quantos que tem buscado estudar? A gente só tem momento para estudar a Bíblia de verdade aqui na igreja, assim, é quarta-feira, que eu cuido de doutrina, e domingo de manhã. Porque domingo à noite é o quê? Deveria ser, mas geralmente a gente está usando para poder ensinar o povo de Deus. Deveria ser evangelismo, né? Não era para focar a igreja, mas acaba que é o único momento que a igreja está reunida, é o domingo à noite, para poder você passar algum tipo de ensino. Você acaba exortando a igreja, em vez de exortar o pecador. Quer dizer, a igreja tem pecador, né? Mas assim, em vez de focar no evangelismo, a gente acaba focando no ensino da própria igreja, porque as igrejas não tem. Não é só aqui que está acontecendo isso, não, gente. Isso está generalizado. E está generalizado por causa do quê? Jesus falou, Paulo falou, Jesus falou,
Que nos últimos dias, Jesus falou, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará o quê? Então vai ser poucos. A porta é estreita. Então assim, o mundo está fazendo o que o mundo sabe fazer de melhor. Tentar nos distrair, roubar a nossa atenção, o nosso tempo, para que a gente não venha focar nas coisas eternas, mas sim nas coisas deste mundo, passageiras, efêmeras, vãs, inúteis. E com isso, muitos estão enfraquecendo, né? Estão ficando fracos, desanimados, não tendo força para levantar, sair de casa. Porque assim, gente, se a gente não vem para a igreja, eu duvido muito que a pessoa está estudando em casa a Bíblia. Sabe? Eu duvido muito. Senão, porque assim, o reflexo da sua comunhão com Deus, da sua busca de Deus, do seu conhecimento, da sua intimidade com Deus, de você ser cheio do Espírito, o reflexo, a consequência dessa intimidade, dessa comunhão, é o desejo de vir em comunhão adorar o Senhor. Você tem vontade de estar presente, de ouvir a palavra, de aprender, de ser instrumento para dar sua opinião, para aconselhar, para ensinar, para dividir aquilo que você tem aprendido no dia a dia, no seu devocional diário com o Senhor em casa, só você e Ele. Você não consegue ficar em casa isolado, não. É perda de tempo. Você quer estar no campo, você quer conhecer pessoas, você quer influenciar pessoas, você quer ensinar pessoas, você quer ser um instrumento na mão de Deus para abençoar pessoas. Você não quer ficar só em casa, preso, um cristão no meio de uma ilha, isolado. Não, é o oposto. Então, a gente, infelizmente, não está aqui em cima. Nosso contexto de igreja hoje, generalizada, é lá embaixo. A gente está como massa que não está mais asma, porque já tem coisas erradas acontecendo e sendo absorvidas e sendo vividas e sendo aceitas, e aí já está acontecendo dentro do contexto de igreja, porque a gente está dentro de uma cultura toda fermentada e isso está afetando o contexto de igreja, a nossa conduta como igreja, que deveria ser santa, cristocêntrica, bíblica, radical, ali de separar o preto do branco. A gente já está meio cinza, não está mais branco, está cinza, porque o pecado está entrando, está se normalizando e está tomando conta de tudo. E aí a gente tem que tomar cuidado, que é o terceiro ponto, o chamado para nós hoje, né? Aplicação do outro ponto, assim como Israel precisou de profetas, que Deus levantava, juízes na época dos juízes, profetas depois que Deus levantava, a igreja hoje precisa de reformadores. E eu creio que Deus está levantando uma geração nova que quer lutar pela santidade da igreja, para voltar às veredas antigas, da submissão, obediência plena à palavra de Deus, a palavra ser o norte, não ser cultura, não ser achismo. Está escrito? Faz. Não está escrito? Se não está escrito, a gente não pode fazer. Tem que tomar cuidado, ter bom termo, ter equilíbrio, bom senso, mas ser desobediência à palavra também não pode. Então a gente tem que ter um bom senso aí, para fazer aquilo que é mais bíblico e cristocêntrico, e não nos deixar sermos influenciados e engolidos pela cultura que está completamente distante de Deus. Completamente. A cultura que a gente vive hoje não tem traço quase que nenhum. Tudo aquilo que Deus abomina é o que eles batem palma, é o que eles aprovam, é o que eles querem fazer. E só tem a igreja como instrumento e um meio para tentar despertar essa corrupção que está no mundo. E se a gente não for o fator contrário, acabou. Não tem mais ninguém. Porque Deus nos escolheu para fazer esse papel, de sermos luz, de sermos sal, de influenciarmos a cultura. É nosso esse papel. Se a gente não desempenhá-lo, misericórdia. Então hoje precisamos de cristãos que mantenham a palavra de Deus no centro. É o foco, é o mais importante, a palavra do Senhor. Então, terceiro ponto, o chamado para nós hoje, né? Já sabemos que estamos vivendo o contexto do tempo do fim, está todo mundo vendo as coisas acontecerem, e devemos nos lembrar do que Paulo nos adverte sobre isso. Ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo fala: mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé.
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia, falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. As pessoas que serão enganadas, que apostatarão no fim dos tempos, são pessoas que têm a consciência cauterizada. Possivelmente essa pessoa não é salva. É por isso que ela está com consciência cauterizada, é por isso que ela está sendo levada ao engano. Ela está na igreja, é uma convencida, mas não é uma convertida. Não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá o discernimento que nos capacita a diferenciar o bom do ruim, o certo do errado. É o Espírito Santo que nos traz essa revelação, esse entendimento, essa compreensão. Não somos nós pecadores que entendemos isso sozinhos. Ao líder Timóteo, Paulo escreveu da seguinte forma, lá em 2 Timóteo 4, 2-4, ele fala assim: pregue a palavra. Ele está falando para Timóteo, que era o pastor daquela igreja. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Está acontecendo, gente. O evangelho que tem sido pregado aí não é o evangelho cristocêntrico. Não tem Jesus como centro, não é a cruz, que não leva ninguém à cruz. A cruz de Cristo é a cruz de si mesmo, porque para ter Jesus tem que morrer primeiro, para depois receber o Espírito Santo. Você tem que se render completamente ao senhorio, abrir mão da sua vontade, focar a vontade de Deus, para que possa, né, ocorrer realmente um novo nascimento aí. O pecador tem que morrer. Aquela cruz que Jesus foi pregado é a cruz do próprio pecador arrependido, no momento do encontro com Cristo. Ele, naquele momento, ele se rende. Se render é se entregar completamente, totalmente, 100%. E aí ele está falando que vai deixar de ter um ensino verdadeiro. E o que vai acontecer com as pessoas? Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, que são falsos profetas, né? Mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Esse é o reflexo da igreja de hoje. A igreja cristocêntrica bíblica, que está ensinando a palavra nua e crua, do jeito que tem ensinada, que há a exposição da pregação falando a respeito do pecado, de como a gente tem que viver uma vida consagrada, de santificação, de santidade. Essa igreja, nesse contexto hoje em dia, não tem explodido de crescimento. Mas a igreja que fala que Deus é misericordioso, que Ele é, que Deus é um Deus de amor, que Ele é, que Deus é um Deus de misericórdia, que Ele é, realmente, que Deus é um Deus de longanimidade, que Ele é, mas está contando só metade das coisas que Deus é. Deus é um Deus de justiça, é um Deus santo, é um Deus que se ira, é um Deus que vai lançar no lago de fogo as pessoas que não se renderem a Ele. É um Deus que matou seu próprio filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade. Aquele que, claro, com concordância de Cristo, né, lá na eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, na conversa e na decisão deles por Jesus vir aqui morrer por nós, aquele que não poupou o próprio filho, você acha que vai poupar você? Se você for desobediente? Rapaz, horrível coisa. Hebreus 11:31. Então assim, não brinca com Deus não. A Bíblia fala lá em Provérbios que Deus escarnecerá dos escarnecedores. Escarnecedor é aquela pessoa que acha que Deus vai exercer misericórdia para viver de qualquer jeito. Está escarnecendo de Deus, da santidade de Deus. Toma cuidado com isso. Devemos nos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto, Ele possui e deve exercer, ela, né, possui e deve exercer sobre nós uma autoridade normativa. Ela que é o livro de regra de como a gente deve viver a nossa vida cristã, é a Bíblia. E devemos ser obedientes por amor, gratidão, temor a Deus e não por obrigação, como aconteceu com a igreja de Éfeso, que foi repreendida por Jesus em Apocalipse. Lá em Apocalipse 2:4, Jesus diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é ser obediente por ser obediente.
Tem uma razão do porquê ser obediente. No mínimo tem que ser pelo menos gratidão. Deveria ter gratidão, deveria? Para onde é que a gente estava indo? E Deus nos tirou desse destino, nos deu um novo completamente maravilhoso, e a gente não é nem grato pela salvação, a ponto de a gente ser negligente em submeter, em servir, em participar, em buscar, em viver para Deus. Tem que haver gratidão. Então a aplicação, gente, ler diariamente a Bíblia, meditar nela, viver, depois de aprender, viver de acordo com o que a Bíblia está falando, que aquilo que o Espírito Santo te ensinar, você colocar em prática, e ensinar a próxima geração a amar as Escrituras. Como é que está a sua leitura? Já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? Gente, muita desobediência e da rebeldia de irmãos imaturos na igreja vem por falta do conhecimento. A pessoa não sabe quem Deus é, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, ela não tem noção. Ela só sabe alguns versículozinhos bíblicos, poucos, e aquilo que ela ouve aqui na igreja, mas ela não gasta tempo estudando a Bíblia em casa. E por causa disso, muitos pecados na vida dela, ela acha que não tem nada a ver, que não tem problema, porque ela não tem o discernimento, porque ela não tem o conhecimento, ela não sabe o que é a santidade de Deus, o que é que Deus exige diante da santidade dele, ela não tem uma dimensão de como está a vida dela, porque ela não lê, não medita, não estuda a palavra, e é a palavra que vem nos ensinar quem Deus é, o que agrada e o que desagrada a Ele. E aí na hora que alguém está aqui na frente, que Deus preparou, que Deus capacitou, que Deus quebrou todo, chega aqui para poder instruir, na cabeça da pessoa que ainda não tem o entendimento, porque ela não estudou, não gastou tempo com Deus, aquilo ali é loucura. O que o irmão está falando é loucura, porque para ela não faz sentido. E não faz sentido por quê? Porque ela não conhece quem é o Deus a qual ela está servindo. Porque ela não gastou tempo com a palavra de Deus para ter uma percepção melhor da santidade dele, do que ele exige para estarmos em comunhão com ele. E aí tudo parece besteira ao redor, tudo pode, não tem nada a ver não, e a pessoa está vivendo de maneira que desonra quem Deus é, desagrada, desobedece à vontade de Deus. Então há necessidade de meditar na palavra, gente. Não tem como fugir, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar nela, gastar tempo. E meditação não é leitura. Leitura é quando você abre a Bíblia e lê um parágrafo ali daí. Você leu, você leu e fechou a Bíblia, você só leu. Você não meditou. Meditar é você ler 2, 3 versículos ali. Acho que é bom até parar por aí, porque se você ler muita coisa, você não vai conseguir meditar em tudo. Ainda mais para quem está começando. Meditação é você ler poucos versículos, parar um pouquinho e falar: o que é que Deus quer me ensinar com isso aqui? O que é que eu tenho que extrair disso aqui, que eu tenho que colocar em prática na minha vida, que eu não estou vivendo? Sabe, assim, tem que ter um momento de oração antes disso, para Deus já te preparar para aquilo que vai te ensinar. Você não vai para a Bíblia sem orar, você tem que orar primeiro. Você ora, tem um momento de comunhão, de oração ali de Deus, e se abrir um jejum ali para matar a carne, até melhor. Separa um tempo onde não tem televisão, não tem internet, não tem celular, não tem nada, porque você precisa de silêncio. Se alguém ficar batendo na porta, gritando, televisão lá, falando de propaganda lá e tudo isso aqui, como é que você vai conseguir meditar desse jeito? Não tem jeito, não tem possibilidade, é muito difícil. O melhor momento de meditar é de noite. Está tudo silêncio. De noite eu falo, é madrugada, não é nem de noite, né? Depois de meia-noite, né? Quando todo mundo está dormindo, aí você consegue meditar, porque aí você só não vê barulho nenhum, é só você, Deus e a Bíblia que consegue, né? Antigamente, quando eu ia preparar as mensagens, eu mandava Mabe para a lagoa e ficava em casa. Eita, Mabe e Neném lá na lagoa e eu só Jack, de vez em quando, Jack, né? Pintezinho latino, né? Aí eu colocava ele dentro da casa, porque ele não latia dentro da casa, e ia meditar tranquilo. Hoje é complicado. Hoje não tem mandar a Mabe para a lagoa. Eu estou na lagoa com a Mabe. Hoje seu Sabino viajou, estou doido para chegar em casa, vai estar lá a esposa, a filha, mas vai estar mais uma coisinha assim, menos barulho, menos correria. E aí eu sinto um pouquinho daquela solitude. Não é solidão. Solitude é uma virtude, viu, gente? Você tem que ter seu tempo só, você e Deus. Não é você ficar sozinho que você não gosta de ninguém, não. É você estar sozinho consigo mesmo, com Deus. Solitude é algo que tem que ser desenvolvido, cultivado. Você conseguir ficar no ambiente em silêncio,
meditando, refletindo sobre sua vida, seus afazeres, seus projetos, seus propósitos, o que é que Deus quer com você, sem ninguém por perto para poder falar nada, só você e Deus e aquele momento ali. Homem faz isso, rotineiramente, mulher não consegue. Porque o homem encosta num canto e às vezes ele está olhando para a parede assim, a mulher olha, o que esse cara está fazendo? Tipo assim, ele está em outro mundo, ele está na caixinha do nada, como diz aquele pastor lá, engraçadinho, faz gracinha, Cláudio Duarte. A caixinha do nada. Não, mas ele está nesse momento dele de reflexão. O homem tem essa característica de fazer isso com facilidade. A mulher não consegue apagar as vozes da cabeça. O homem tem uma facilidade imensa de não pensar em nada às vezes, sabe? E fazer essa introspecção. Mas isso tem que ser feito por todo mundo, né? Separar esse tempo aí para meditar, para estudar, para aprender, para crescer, para amadurecer e assim representar o Senhor melhor. Conclusão: a história de Israel e da igreja nos mostra que a palavra de Deus é o alicerce da verdadeira comunhão com Ele. Sem a palavra, nos perdemos. Com a palavra, somos restaurados e preservados. Que cada um de nós faça da Bíblia não apenas um livro de leitura, mas um guia diário da vida. Só quero ler mais um versículo, que está lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que reflete, vai acontecer em nosso tempo, né? Nossa geração, se Jesus voltar nessa geração, vai acontecer conosco, com aqueles que estiverem em Cristo. Malaquias capítulo 3, verso 15... Verso 14 a seguir está escrito assim, 14 ao 18. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É inútil ser obediente a Ele, é isso que está colocando aqui. É inútil. Verso 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, esses são bem-aventurados. Também os que cometem impiedade se edificam, crescem, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estão ali. É o contexto de hoje, se você olhar aí. É o contexto que ele está vivendo aqui. Se vocês olham para quem é ímpio, ele ganha rios de dinheiro, tem tranquilidade, viagem, tá, e quem está sendo servo do Senhor, está buscando o Senhor, não está recebendo quase que nada, financeiramente falando. Prosperidade, entre aspas, nesse sentido. E é essa coisa que está sendo jogada aqui. E aí, calma que não terminou. Verso 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que dia vai ser esse? No dia do juízo. No dia do juízo. A do Azar também foi essa. Isso foi, lá do Salmo, né? Que você fala? É a mesma, Salmo 71, acho, não sei. Não lembro. Então, assim, gente, a gente está nesse mundo, esse mundo é caído. E aqui Jesus falou que nós teríamos o quê? Aflições. Então não tem nada de errado acontecendo com o sofrimento que o cristão passa. Inclusive aqui no Brasil a gente não sofre não. Você está entendendo? Vai olhar lá para os países islâmicos, onde a igreja é pequena e a maioria é muçulmana. Direto a gente está vendo aí, a portas abertas, colocando aí, igrejas foram destruídas, casas foram incendiadas, com pessoas dentro, morreram ali, tudo, porque eles eram cristãos, somente. A gente não passa isso aqui no Brasil, não. A gente não sofre nada aqui, não, tá? Mas Deus, o que a gente tem mesmo para receber, o de verdade, que é eterno, está lá na eternidade, é o porvir, não é o agora. Então, que a gente pare de olhar nesse quesito, e a gente venha dar lugar para que Deus venha nos usar
que a gente busque a palavra de Deus para nos guiar, nos orientar, que possamos vigiar, porque a gente está vivendo num tempo não de subida para avivamento, mas a gente está lá no fundo do poço ainda. Esse avivamento a gente não está vendo acontecer ainda não, mas vai acontecer antes de Jesus voltar. Vai ter aí um momento de retorno para Cristo. Antes de Jesus voltar, vai ter um remanescente que vai estar brilhando como o sol. Você está entendendo? E as pessoas vão ver a diferença ali entre quem é cristão de verdade e quem não é. E aí Jesus vai voltar e vai levar esse pessoal. A grande questão é: eu estou no meio dele ou não? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa manhã, vemos lhe render graças mais uma vez por mais essa reflexão, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, nossas mentes, Deus nos convencendo dos possíveis pecados que temos, nos guiando em meio à Tua Palavra, naquilo que o Senhor quer que nós coloquemos em prática, a fim de que possamos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, ó Deus, para propagar o Evangelho, para ser sal, ser luz, onde quer que o Senhor nos coloque, a fim de que aqueles que hão de ser salvos venham a ser tocados pelo Seu Santo Espírito, e o Senhor venha resgatá-los, o Senhor das trevas, para a maravilhosa luz do Teu Filho amado. Obrigado, Deus, por esse dia, continua nos abençoando, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todos dizem, amém. Graças a Deus.